Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Fê. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suplá de MDF, base rígida de MDF, jogo americano de MDF, afinal de contas, o que é essa base de MDF? Essa basezinha aqui com capa, que tem muitas pessoas que não sabem se é um suplá, se é um jogo americano, o que afinal de contas é a base de MDF. A gente vai falar um pouquinho sobre essa base. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações porque toda semana tem vídeo novo. E também te convido a me acompanhar no Instagram, se eventualmente você ainda não conhece, meu Instagram é Fê Cordeiro Oficial. Dá um pulinho lá, tem um bocado de dica bacana, te espero lá também, tá bom? Agora bora lá rodar a vinheta pra gente falar a respeito da base de MDF. E afinal de contas, o que é essa base de MDF, nessa base rígida de MDF? É um suplá? É um jogo americano? Caiu no encanto, né, dos brasileiros, essa base de MDF, que é essa peça aqui, ó, que a gente veste ela com a capinha, né, que parece uma touquinha, que dá a possibilidade da gente fazer várias combinações nas nossas mesas, mas afinal de contas, o que é uma base de MDF? Onde pode ser usada? É um suplá? É um jogo americano? MDF é o material, né? Na verdade, ela não é um suplá de MDF, e nem propriamente, genuinamente, um jogo americano. Ela é uma base artesanal, decorativa, que foi inventada no Brasil, é uma invenção recente, mas que encanta e que decora as nossas mesas. Ela é uma base decorativa. Normalmente, né, quando a gente vai investir em um suplá, o suplá propriamente, mostrar para vocês aqui, esse aqui é um suplá, é um prato com essa cavidade aqui, onde fica o prato raso, né? O suplá ele só acompanha prato raso. Isso aqui é um suplá. E o investimento de um suplá, né? De um suplá muitas vezes de cristal, de prata, ou até esses plástico aqui, né? Que esse aqui é um material rígido, mas é um material em plástico, né? Eles são um pouquinho mais caros. Então, por exemplo, se eventualmente a gente for, toda vez que a gente for fazer uma mesa, a gente investir em um suplá temático, vai gastar muito dinheiro e haja armário também para caber, né? Daqui a pouco a gente tá colocando caixa com suplá debaixo da cama. É uma boa ideia. Então não tem o que falar, né, nessa questão de investir, quando a gente quer investir, quando a gente sabe investir, que é muito importante. Antes da gente começar qualquer investimento, a gente primeiro entender um pouco da mesa, porque muitas vezes o que a gente tem no nosso armário, a gente consegue fazer mesas lindas. E eu não falo de muitas louças não, né? O zelo, ele transforma a mesa. Às vezes você tem um prato Duralex copo americano, quem me acompanha no Instagram sabe, aqui no YouTube também tem algumas mesas, vou deixar até um card aqui com uma mesa com prato Duralex e copo americano, que dá para fazer mesas lindas, com os itens que você possui. Às vezes a gente quer sair comprando tudo, cor, e a mesa às vezes não vai ficar bonita pela falta de conhecimento. A simetria às vezes encanta a mesa, e alguns itens, alguns detalhes, pequenos detalhes, um tempero às vezes numa latinha de massa de tomate vai deixar a mesa maravilhosa. Então os detalhes eles fazem toda a diferença. E não é sair aí comprando coisas, né, desesperadamente, é saber primeiro no que investir, aprender um pouco a mesa, porque é importante aprender mesa. Porque aprender mesa é aprender também a se comportar, você vai saber se comportar em qualquer lugar, mas também entender o perfil da sua casa, dos seus convidados. De nada adianta, né, você querer comprar uma taça belíssima, Bordeaux, Borgonha, se o hábito da sua família não é tomar um vinho, né? Eita, aqui, eita, peraí, não bebe agora não, segura, meu amor. Estressada. Eu não sei nem segurar direito isso aqui. Não sabe segurar mesmo. É importante primeiro você saber conhecer a mesa, posteriormente você saber em quem investir. Mas antes de conhecer, você primeiro tem que fazer a mesa com o que você tem, com o maior amor do mundo, né? É muito importante. Então, o suplá, ele é um item, né, que, vendo aqui, ele é um prato maior, ele é um prato de apoio que acompanha o prato raso. E a base de MDF, o que é essa base de MDF? Ela não é nem um suplá, nem genuinamente um jogo americano. Mas ela é uma peça decorativa que eu entendo que pode sim ser feito às vezes de suplá, pela questão da proporcionalidade. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho ela feito como suplá e ela feito como um jogo americano rígido, redondo. Então ela não é genuinamente um suplá, que a gente viu aí, o suplá ela tem cavidade, ela não tem essa cavidade, mas ela pode, entre aspas, fazer às vezes o suplá quando for ser utilizada em almoço ou jantar.
ela tendo um diâmetro aproximado entre 30 e 33 centímetros. Se o prato for maior, 35 centímetros já atende. Então, ela fica bacana. Os talheres, nesse caso, vão fora da base, porque ela não é um jogo americano, né? No suplá não vai utensílios em cima, então esses talheres eles vão na lateral da base. E no caso de jogo americano rígido, redondo, ela tem que ser um pouco maior, pela questão da proporcionalidade e ela ficar bacana, né? Então aí nesse caso os itens eles vão em cima, a xícara, aí pode ser usada em café da manhã, em chá da tarde, não tem problema. Aí nesse caso os itens todos, a maioria do que couber vão em cima, copo, xícara, talheres. Então nesse caso ela fará às vezes de jogo americano rígido, redondo. Suplá só vai ser utilizada em almoço ou jantar, acompanhando o prato raso, talheres fora, e no caso de jogo americano rígido, redondo, ela é um pouco maior e ela vai ser utilizada tanto no café, no chá da tarde, no almoço ou no jantar. Mas olhar essa questão de colocar ela como jogo americano rígido, redondo, tanto no almoço ou no jantar, ela tem que ser um pouco maior para não ficar desproporcional. Então, ela é uma base, né? A base de MDF é uma base decorativa que dá para a gente fazer essas vezes de tanto de suplá quanto às vezes de jogo americano rígido, redondo. Lembrando, ela não é um suplá e nem genuinamente um jogo americano, porque o jogo americano ele é mais maleável. Então, ela é um jogo americano rígido, redondo, é um jogo americano adaptado, né? Mas fica muito bonito. Hoje em dia existem capas belíssimas, né? Tecidos bacanas para fazer jogo americano, a capa de MDF, tricoline, dá para fazer com jacquard, que fica muito bonito também. Tem uns tecidos que agora são impressos com umas estampas muito legais, fica lindo. Então essa é uma peça genuinamente brasileira que fica muito bonita, encanta as mesas. Eu tenho coleção de capa, ganho muito de presente. Tenho alunas que fazem essas capas para vender, estão assim enviando para todo o Brasil, e realmente é algo que encanta, porque pode ser inserido a temática da mesa, né, nas estampas da capinha, e também pode ser utilizado em várias ocasiões e não ocupa muito espaço. Então são tecidos que podem ser dobrados corretamente, pode ser utilizado em várias oportunidades, várias ocasiões. E às vezes com um jogo, né, um jogo simples, às vezes de jantar, o branquinho, eu gosto muito dos jogos brancos, as peças básicas, dá para você fazer mesas lindas só trocando capa. Então fica muito bonito, mas lembrando na funcionalidade dessas capas, elas sendo tanto fazendo às vezes, entre aspas, de um suplá ou de um jogo americano rígido, redondo, mas se eventualmente a proposta for mais sofisticada, eu sempre indico o suplá, né? Uma proposta mais sofisticada, mais elegante, então priorizo o suplá. Mas sendo algo mais casual, algo mais divertido, mas mesmo assim ficando bonito, a base de MDF ela atende muito. Existem capas belíssimas que dá para fazer muita mesa bonita. Então, assim, aproveite esse artesanato, né, genuinamente brasileiro. Nós somos muito criativos, nós gostamos de imprimir cor na mesa, bossa, então é interessante a gente colocar também essa nossa identidade inserida na etiqueta à mesa, né, colocando os itens de acordo, fica muito bonito. A criatividade, o céu é limite. A mesa posta, uma mesa bonita é treinável, não precisa de louças sofisticadas, ela precisa ter criatividade, bom gosto, dá para fazer mesas lindas com os itens que a gente tem dentro de casa. Então, a base de MDF, a gente viu que ela não é propriamente um suplá e também não é um jogo americano, é uma base decorativa que pode fazer às vezes de cada um na questão de funcionalidade e tamanho. Agora vou mostrar para vocês na prática a base de MDF sendo um suplá, entre aspas, e sendo um jogo americano, tá bom? E a base de MDF, aqui eu coloquei uma capinha pink, muito bonita, de flores. Eu vou utilizar essa proposta dessa base aqui como um suplá. No caso, ela sendo um suplá, né, fazendo às vezes de um suplá, os talheres, eles vão fora da base. Por quê? Suplá, a gente não coloca talher, nada em cima do suplá. Então, ela fazendo às vezes de suplá, os talheres, eles vão fora. E se eventualmente ela estiver fazendo às vezes de um jogo americano rígido redondo,
os talheres vão dentro. Verificar a proporcionalidade, essa base aqui ela é um pouco pequena para fazer, às vezes, de jogo americano rígido redondo. Seria interessante ela ser um pouco maior para que os talheres fiquem mais confortáveis em cima dela. Se caso ela estiver fazendo, às vezes, de jogo americano, a gente não utiliza toalha. Por quê? Porque é um forro de mesa. Se eventualmente estiver fazendo, às vezes, de suplá, os talheres fora, nesse caso vai poder utilizar o forro de mesa, porque aqui está sendo feita, às vezes, de um prato de apoio, né? Espero que vocês tenham gostado dessa diferenciação, que tenha sanado essa dúvida, né, que paira no ar. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Se eventualmente você trabalha com a base de MDF, normalmente as pessoas conhecem essa base como suplá de MDF. Não precisa corrigir, né? As pessoas quando falam isso não interfere na sua venda, né? Só se eventualmente você for fazer uma consultoria, aí você vai explicar direitinho, ou muitas vezes nas suas mídias sociais você pode explicar para as pessoas, mas se eventualmente vier um cliente até você, eu quero um suplá de MDF, ok, você vai apresentar da forma como as pessoas conhecem, tá bom? Espero que tenha gostado, sanado essa dúvida. Agora bora fazer muitas mesas lindas, cheias de amor, com os nossos suplás de MDF, os nossos jogos americanos rígidos de MDF, espalhar aí essa mensagem da mesa, que o fundamento sempre vai ser o amor, mas que o zelo é fundamental. A mesa posta realmente ela é frescura de amor. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.